o Thiago Carpini, que foi anunciado em dezembro do ano passado, mas por enquanto está invicto com Fortaleza. Nova Iguaçu vai jogar com camisetas pretas, o Fortaleza com camisetas brancas, números dourados, na expectativa da classificação para a próxima fase. Lembrando que na próxima fase, como a gente ainda vai ter entrada de novas equipes, nós teremos um sorteio. Então, o jogo vai terminar hoje com um classificado, ainda sem saber quem que ele vai enfrentar na próxima. Valendo R$2 milhões. Esse Pix vai para quem hoje, hein? Vai para o Nova Iguaçu ou vai para o Fortaleza? A gente vai saber já já, assim que o jogo terminar. Rodada importante que você acompanha aqui no Sport TV. Daqui a pouquinho tem Portuguesa e Paysandu, no comando do Sérgio Arenilas. Jogos importantes pela Copa do Brasil que a gente mostra ainda hoje. Teremos também no Sport TV 2 Londrina e Operário. As informações desses dois jogos a gente vai ter no nosso intervalo. Londrina e Operário com a narração do Bernardo Edler, comentários do PC Vasconcelos. Também nessa noite de terça-feira. Maguielson ajustando os últimos detalhes para que a gente tenha o início do jogo no Luso Brasileiro. O estádio da Portuguesa recebendo mais um jogo do Nova Iguaçu. Como a gente viu também na campanha do Campeonato Carioca. Você que pôde acompanhar os jogos do Campeonato Carioca com transmissão do Premier. Nesse momento está só aguardando, né? A gente chegar às 7 da noite. Nesse momento, 6h59, horário de Brasília. Tá só aguardando aí, ó, o reloginho com o delegado da partida. Só para passar a informação. Em Brasília, 19 horas. Por aí, por aí. Agora as rádios podem modificar, né, o horário. Vambora pro jogo. A saída é do Fortaleza no primeiro tempo, jogando fora de casa, buscando uma classificação para a quinta fase da Copa do Brasil. O desafio não vai ser tranquilo não, Nova Iguaçu é forte em casa. Último toque ali do Jorge Pedra. Jorge que fez gol na campanha do Campeonato Carioca. Vem, Vitinho! Lateral cobrado pelo Mailton. Um dos destaques nessa temporada do Leão. Vai ficar pelo menos até o final do ano emprestado pelo São Paulo, Mailton. Fez uma boa passagem pela Chape. Atuou também pelo São Paulo no ano passado. Reforçando o Fortaleza. E a bola é para ele. Domínio tranquilo do Mailton que tenta se aproximar. Busca um lançamento lá do outro lado. Zaga afastou mal, vai sobrar com o Jorge Pedra. Entregando para o Léo Rafael. Tem pressão em cima do Léo. Luiz Fernando já estava ali. Só esperando a bobeada do Léo Rafael. Mais uma vez, ó, o Jorge Pedra tentou esse passe de lado. O Léo, em vez de ir para o outro lado, foi para sua área. E tinha pressão ali do Luiz Fernando. É escanteio para o Leão. Mailton saiu aqui do lado direito. Foi lá para o lado esquerdo para fazer a cobrança. Os zagueiros vão para a área. A gente vê lá Lucas Gasal e o Brites. Os dois na primeira trave. Mailton na cobrança. Pierre também está por lá. Bola viajando. Tentativa do toque de cabeça. Bola está viva. Pierre. Insiste ainda o Leão. Bola vai chegar ainda dentro da área. Com a movimentação aqui do Vitinho. Marcação firme agora, afastando com o Guilherme Cairon, que ficou ali na cobertura dentro da área. São os primeiros minutos no Luso Brasileiro para Nova Iguaçu e Fortaleza. E o Mailton já saiu do outro lado para fazer a cobrança do lado. Está em todas o Mailton. Pressão do Nova Iguaçu ali com o Vini Charopem. Obediência tática do camisa 9, que forma essa última linha aí do Nova Iguaçu, como a gente consegue ver, né? O Lucas Cruz, Vini Charopem e o Xandinho. Xandinho lá pelo lado direito, o Lucas Cruz um pouquinho mais centralizado nessa imagem. E o Vini Charopem aqui para o lado esquerdo, de ataque do Nova Iguaçu. Vai fazer a pressão em cima do Lucas Gasal.
Lucas tentou o passe à frente. Fortaleza tenta um espaço para sair jogando com mais tranquilidade. Pierre pressionado, não conseguiu dominar. Tenta se antecipar agora o Iago. Recuperação do Fortaleza. Vai embora o Vitinho. Bola esticada lá na frente. Movimentação aqui do Paulo Baia. Faz essa bola chegar no Mailton, buscando a linha de fundo, se atrapalha com a posse. De novo Paulo Baia, cruzamento lá na segunda trave, não tem ninguém. Vitinho vai chegar para evitar a saída. Acompanhado na marcação pelo Davi. Pelo meio ele encontra o Lucas Sacha. Pochettino participa do lance. Mais uma vez o Vitinho. Pochettino domina. Pierre está fazendo um sinal para ele. Lançar essa bola lá para o Mailton, que passa bem pela marcação, leva para o meio, Mailton de longe. Há um desvio no meio do caminho, facilitando o trabalho do Mota. Tem jogador do Nova Iguaçu caído nesse momento. Depois justamente daquela disputa com o Mailton, o Wender ficou sentindo. E a gente está vendo a movimentação ofensiva do Fortaleza, uma dinâmica muito legal, né? O Vitinho normalmente vai ficar pelo lado direito com o Mailton e esse lado direito vai ficar muito veloz, mas o Paulo Baia já está se movimentando, trocando de posição com o Luiz Fernando. O próprio Vitinho ainda há pouco estava lá pelo lado esquerdo. O Pochettino vem de trás, ajuda na armação, mas vai aparecer muito na área para definir. São praticamente 4 atacantes e já com boa movimentação. Calma. Fortaleza já teve um escanteio, já tentou o seu primeiro gol, o Nova Iguaçu. Ainda não teve um ataque, né? De fato, para incomodar o Fortaleza nesse início de jogo. Pochettino saindo bem do lance. Bola aberta pelo lado esquerdo com o Fuentes. No bico da grande área, ele faz o cruzamento nas mãos do Mota. Defesa tranquila do goleiro experiente do Nova Iguaçu. Bruno. Oi, Alex. O Lino há pouco falava sobre essa movimentação do Fortaleza. O técnico Thiago Carpini valorizou bastante os dias que ele teve de trabalho com esse elenco. Foram 4 treinos desde o último jogo. Porque entre a final do Cearense e o jogo contra o Manauara, o time não conseguiu treinar. Teve que passar muitos ajustes por vídeos. Aí agora sim, essa semana ele conseguiu pegar esses reforços e passar essa nova movimentação, esse novo esquema, saindo dos 3 zagueiros. Pelo lado do Nova Iguaçu, Carlos Vitor ainda tentando acertar a marcação e pedindo mais velocidade na saída de bola para escapar dessa pressão do Fortaleza. Agora há pouco a gente viu a defesa do Mota. Semana que vem o Mota vai fazer 41 anos. Né? Goleiro de 1,96 m. O goleiro do Nova Iguaçu. Bola chega aqui no Wender. Domina. Encara a marcação do Vitinho. Carpini fala para ele, sem falta, Vitinho, sem falta. Ele obedeceu. Desce o Nova Iguaçu. Agora com o Ian Silva. Entregando para o Lucas Cruz. A gente já percebe a movimentação dos jogadores lá de frente do Nova Iguaçu. Agora há pouco a gente via o Lucas Cruz mais centralizado e agora ele dominou bem pertinho da linha lateral. Lá no lado direito. Daqui a pouquinho o Lino pode até falar melhor sobre isso, né? Essa movimentação dos jogadores de ataque do Nova Iguaçu. A gente lembra, Vini Charopem, Xandinho e Lucas Cruz nessa linha lá de frente com 3 jogadores. Está jogando lá atrás o Nova Iguaçu com o Jorge Pedra. E a gente percebe que o Jorge se posiciona entre os zagueiros, ó, fazendo essa saída com 3 jogadores. Guilherme Cairon. Mais uma vez, Jorge Pedra. Luiz Fernando acompanha um pouquinho mais de longe. Agora tenta fazer uma pressão um pouco maior. Bola passa nos pés do Iago. Volta com Jorge. Lançamento para ninguém do Jorge Pedra. Vai deixar sair o goleiro Breno. Mais uma vez a transmissão mostrando o Carlos Vitor. Primeira passagem lá em 2014 e essa última que começou em 2020. E teve uma cena que muita gente que acompanha o futebol do Rio de Janeiro vai lembrar. Quando o Nova Iguaçu foi o vice-campeão carioca em 2024, ele recebeu a medalha do Tite, né, que na ocasião era treinador do Flamengo. Tite dizendo que o melhor trabalho daquele campeonato tinha sido do Carlos Vitor. E vem Fortaleza. Acelerou o Brits. Bola chega no Pochettino. Abre a jogada lá do outro lado. Movimentação do Paulo Baia. Cruzamento, toque de cabeça do Luiz Fernando para fora. Finalização para fora do Luiz Fernando. Paulo Baia agora pelo lado esquerdo faz o cruzamento açucarado.
na cabeça do Luiz Fernando, que subiu, conseguiu cabecear, mas não foi na direção que ele gostaria, Lino. O Fortaleza teve mais uma chance com menos de 8 minutos. Ela bate meio no ombro dele, tem um desviozinho antes. O Fortaleza domina de forma absoluta, porque o Nova Iguaçu tem dificuldade para sair, para se articular, para marcar. É um começo de um domínio muito grande. Cabe ao Fortaleza aproveitar esse janelão que se abriu, né? Mais uma chance para o Leão, por enquanto nada de gols na Ilha do Governador. E a gente vê também a movimentação do Paulo Baia. Já vimos uma jogada pelo lado direito, agora pelo lado esquerdo. Movimentação dos jogadores de ataque do Fortaleza também. Lançamento lá na frente, passe para trás, Vitinho não conseguiu dominar. Tinha opção do passe com o Paulo Baia. Pochettino clareou, explode na marcação. Vai sobrar lá atrás para o recomeço do Fortaleza. Brites. Pierre. Bola passa pelo Lucas Sacha. Jogada chega no Pochettino. Fuentes já é opção dentro da área também. Há um desvio e escanteio. Mais um escanteio para o Fortaleza. A linha de 5 do Nova Iguaçu está tirando sempre um jogador do centro do campo e o Fortaleza sobra. Sempre tem alguém sobrando para poder trocar passe. Está descompensado o time do Nova Iguaçu. Escanteio para o Fortaleza. Os zagueiros vão para a área mais uma vez. Agora há pouco o Luiz Fernando tentou de cabeça e não fez. Bola bem fechada para o Mota afastar. Soco na bola do goleiro do Nova Iguaçu. Bola vai sobrar de novo com o Vitinho. Dá uma olhada para a área. Busca o cruzamento agora com pouca altura. A bola não chegou legal. Iago tenta acelerar o Nova Iguaçu. O torcedor pede pressa, pede velocidade nessa saída. Lateral. A arbitragem está marcando a falta em cima do Wender. Esse o lance, ó. Vitinho chegou. A arbitragem entendeu que houve falta. Passa pelos pés do Davi. Voltando com o Mota. Entregando para o Guilherme Cairon. Jorge Pedra. Bola passa pelo Léo Rafael. Tenta acelerar o Nova Iguaçu mais uma vez. Movimentação do Vini lá na frente. Xandinho faz o passe. Encontrando o Ian. Pressionado o Ian Silva pelo Fuentes. Jorge Pedra. Recomeça o Nova Iguaçu. Wender. Entregando ali para o Guilherme Cairon. Voltando para os zagueiros da equipe da casa. E olha, informação importante, uma reviravolta. A Confederação Africana de Futebol declara WO de Senegal, retirando o título senegalês da Copa Africana de Nações e decretando que Marrocos é o campeão da última edição. Após o recurso, a entidade decidiu que o Senegal perdeu por WO. A partida passa a ser registrada como 3-0 para Marrocos. Aquela final que foi marcada por muitas polêmicas. Informação de momento que você pode destrinchar no GE. Passa pelo Léo Rafael mais uma vez. Acaba saindo pela linha lateral. Bola do Fortaleza. Passamos dos 12 minutos. É a Copa do Brasil no Sport TV. Vale vaga para a quinta fase. Como nós citamos, a quinta fase vai reunir os times da Série A. Mota sai do gol tranquilo para fazer a defesa. Vai embora mais uma vez o Nova Iguaçu. Com dificuldade para acelerar o jogo, né? A gente viu algumas vezes o Nova Iguaçu até com chance de dar um ritmo mais forte para buscar o ataque, mas até agora com muita dificuldade.
Mas tem uma ideia a partir dessa saída de bola. Como está saindo com 3 zagueiros, a ideia é atrair pelo menos mais esse jogador aí, ó, o Vitinho, para que ache espaço no meio, para que encontre bola longa, para que deixe o resto do campo no mano a mano, porque a sobra do Fortaleza vai sendo feita com 2 jogadores marcando 3 zagueiros. O Nova Iguaçu circula, toca até atrair alguém. Quando atrai, consegue sair com bola longa. O juiz não autorizou. Chance. Mais uma para o Mailton jogar essa bola dentro da área. Agora os zagueiros estão chegando. O torcedor do Leão está aí, fazendo barulho. Acabou de comemorar mais um título estadual que não vinha desde 2023. Mailton na cobrança. Bola viajando na primeira trave. Vai sobrar com o Vitinho de cabeça. Nova Iguaçu consegue afastar. Lucas Cruz tenta sair jogando. Pressão do Fortaleza em cima do Iago também. Vai embora o Vini. Sai jogando o Vini Charopem. O passe não saiu legal. Ele buscava o Xandinho lá do outro lado. Pochettino. Pressionado, acaba voltando. Começando com o Mailton. Fez gol na classificação contra o Manauara. Esperança na bola parada, como a gente tem visto, nas cobranças de escanteio. Se precisar de cobrança de pênalti, o Mailton também se apresenta. E o lançamento não saiu legal na direção do Vitinho. Só acompanhou o Mota. Torcedor do Nova Iguaçu tá aí também. Quase campo neutro hoje, né? Verdade. Tá trabalhando aí, Jorge. Trabalha curtinho, vem pras costas dele. Isso, trabalha curto. A Ilha do Governador fica na zona norte do Rio de Janeiro, na região do Aeroporto Internacional. E Nova Iguaçu fica na Baixada Fluminense. Jorge! Jorge, não! Não! Guilherme Cairon abre a jogada lá do outro lado. Ela volta com o Davi. Prefere o chutão. Só que não tem sucesso, né? Mais uma vez ele tentava a jogada com o Xandinho. O Xandinho está bem isolado pelo lado direito. Oi, André. Fica dentro, fica dentro. Acho que deu até para ouvir, né? Durante essa saída de bola, né? O trabalho do Carlos Vitor era muito para tentar quebrar a linha do Fortaleza. E quando a bola chegou no Jorge Pedra no meio de campo, ele voltou para a defesa. O Carlos Vitor gritou assim: não, Pedra, traz toda a linha defensiva de volta, pressionando. Ele falou: a gente não pode voltar essa bola, senão a gente não consegue sair. Tá no coração, tá no Sport TV. Bradesco chama o Pix com crédito para parcelar suas compras. Bola volta com o Breno, que até agora não teve trabalho no jogo. O Nova Iguaçu ainda não incomodou o goleiro do Fortaleza. Lucas Cruz. Põe essa bola no chão. Galera gostou. Jorge Pedra. Tenta acelerar um pouquinho mais o Nova Iguaçu, encontrar os espaços. A bola não chega no Vini Charopem. Passe era do Léo Rafael. Fuentes. Entregando para o Paulo Baia. Vai, Maio, vai embora, Maio, vai embora, Maio, vai embora, Maio. Vitinho teve que voltar um pouco depois dessa inversão. Pierre tem pressão do Iago. Brites pede a movimentação dos seus companheiros lá na frente. Passe de lado com o Mailton. Vitinho tentou. Bateu no braço ali do Jorge Pedra. Falta a favor do Fortaleza. Teve um jogo maluco lá contra o Maguari na segunda fase. Uma vitória magra contra o Manauara. E aí, a canetinha do Lucas Cruz não completou, né? Aquela história. Mas o torcedor faz a festa do mesmo jeito. Mailton e Fuentes, os dois laterais próximos da bola. Preocupação do goleiro Mota. Organizando ali a movimentação dos seus companheiros. Fuentes passou. Mailton buscando lá a segunda trave. Cabeçada para o meio, não chega no Luiz Fernando. Vai sobrar com o Mailton mais uma vez. Tem pressão do Lucas Cruz. Falta, mais uma. Bruno,
Foi Alex. O técnico Carpini aproveitando essas paradas para falta para pedir que o time fique mais com a bola. E ele está dando uma orientação muito específica para o Vitinho em relação ao posicionamento. Ele quer o Vitinho colado na linha lateral, dando mais abertura no campo. Vitinho clareou. Lançamento dentro da área. Ele buscava de novo a movimentação do Luiz Fernando, mas foi forte demais. Acho que muito torcedor do Fortaleza deve ter pedido para o Vitinho arriscado ali, né? Porque ele abriu espaço, mas preferiu o lançamento na área. Lucas Cruz. Carpini também pediu. Pois é. Alex está acompanhando de pertinho as informações do Fortaleza. O André Pessoa com o Nova Iguaçu. Bom passe do Lucas. Xandinho agora aparecia por dentro, né? O Lucas Cruz é muito bom jogador, hein? Foi uma das revelações do Campeonato Carioca. Tem 21 anos de idade, jogador de balanço no meio campo. Aquele 10 que a gente vê pouco hoje em dia, né? Muito técnico, nem é grandão, pelo contrário. É um jogador que tem facilidade para achar os companheiros. Um dos destaques mesmo numa campanha ruim do Campeonato Carioca do Nova Iguaçu. Só um time foi rebaixado, só o Maricá. Mas o Nova Iguaçu ficou ali em penúltimo, né? Pensando no quadrangular contra o rebaixamento. Campanha realmente ruim do Nova Iguaçu nessa temporada. Trabalha por lá o Ian Silva. São dois jogadores na marcação, vida difícil, dificuldade para passar. E ele prefere voltar. Guilherme Cairon entregando para o Wender. Pressão do Vitinho e o campo acabou. Ele tentava o passe ali com o Lucas Cruz, mas é lateral para o Fortaleza. Tá aí o Carpini. Vem, Pierre. Vem, Vitinho, vem, Vitinho. Vem pra dobra, Pedra, vem pra dobra. Vem pra dobra. E a gente consegue ouvir também o Carlos Vitor, como o estádio não está muito cheio, né? Olha só a pressão do Luiz Fernando. Vai voltar tranquila com o Mota. Uma vantagem essa do estádio um pouquinho mais vazio, né? A gente consegue ouvir os dois treinadores, saber exatamente o que eles estão pedindo. Olha o Carlos Vitor aí. Estava reclamando, dizendo que essa bola não tinha saído, mas a bola saiu. Lateral para o Fortaleza. Mailton na cobrança. Entregando para o Luiz Fernando. Tem pressão em cima do Luiz, são dois jogadores, ele não consegue passar. Mas ela volta com o Pierre. De primeira, o Lucas Sacha tentou o passe na direção do Pochettino. Não chega no Vitinho também. Protege ali o Davi. Consegue um desafogo, Nova Iguaçu, manda essa bola para frente. Jorge Pedra, falta em cima dele. Mais uma vez o lance, ó. Tinha pressão do Mailton e também a cobertura do Brites. Vamos fazer chegar um pouco no Baia também. Lino, vamos chegando aos 20, agora 21. Nada de gols por enquanto no Luso brasileiro. Mas ainda é um domínio absoluto por parte do Fortaleza. O problema é você transformar isso em gol, né? Em oportunidades até os 15 minutos o Fortaleza estava conseguindo. Agora nem isso. Teve uma oportunidade grande nesse começo de jogo para poder abrir, sair em vantagem. O Nova Iguaçu devagarzinho foi entendendo, lendo o outro lado, percebendo, ó, principalmente isso aí, ó, como sair de trás. Está começando a entrar no jogo Nova Iguaçu. E logo depois de Nova Iguaçu e Fortaleza, tem Português e Paysandu. No comando do Sérgio Arenilas, comentários do Alex Meschini e também do Alexandre Losetti. A transmissão começa logo depois do nosso jogo. A bola vai rolar às 9h30, horário de Brasília. Lembrando, jogo único. Se houver empate, a decisão será nos pênaltis. Iago. Entregando essa bola para o Davi. Jorge Pedra, mais uma vez posicionado entre os zagueiros. Tentou o lançamento com a movimentação do Wender, que não conseguiu dominar. Mailton tenta chegar, são dois na marcação e tem falta. Tem falta em cima do Mailton. O árbitro diz que ele viu, que tá tudo certo. Já já vamos saber se teremos ou não o cartão amarelo. Tá no coração, tá no Sport TV. Randacota,
para quem carrega o poder no nome. Não perdeu viagem o Guilherme Cairon. Também na jogada tínhamos o Ender acompanhando o Mailton. Nada de cartões até agora. Você acompanha do Sport TV na Copa do Brasil, quarta fase. É o Fortaleza que vai ter pela frente o desafio de voltar a jogar a Série B. Acabou de conquistar o Campeonato Cearense. Vai ter a Copa do Nordeste também. E o Mailton agora está sentindo. Sentindo o tornozelo direito ali o Mailton. Tá no coração, tá no Sport TV. Sabe Brahma, você investe no seu time brindando. E olha, a Fórmula 1 está de volta ao Sport TV. Você acompanha todas as corridas, os treinos, as classificações. Tem emoção, tem velocidade e muita disputa. Nas pistas, Fórmula 1 no Sport TV, a gente se encontra na pista. Vem aí semana que vem o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, que traz recordações muito especiais para os brasileiros. Enquanto a gente está vendo a prancheta do Carlos Vitor e a movimentação do Thiago Carpini também, os treinadores em destaque na transmissão do Sport TV. Mais uma vez o Nova Iguaçu tenta avançar um pouquinho mais pelo lado direito, mas até agora não chegou à linha de fundo nessas investidas. Fortaleza tem fechado os espaços e dificultado muito a vida do Nova Iguaçu, que está com muita dificuldade de se aproximar da área do goleiro Breno. Lino falava sobre isso agora há pouco, né? A gente tem um 0 a 0, mas com domínio do Fortaleza. Mailton na cobrança, movimentação do Vitinho, também do Pierre. Vitinho começa lá atrás com o Brites. Dele para o Lucas Gasal. Se apresenta o Fuentes. Movimentação do Paulo Baia pelo meio com o Vitinho, pressionado. Lucas Cruz ajudando a defesa. Voltando essa jogada com o Mota, que vai para o chutão. Brites de cabeça. Lucas Sacha põe essa bola no chão. Já chamando a movimentação do Pochettino. A bola não chega no Paulo Baia. Reclamando ali o Lucas Sacha. A arbitragem não marcou nada. Ian Silva com o Léo Rafael. Mais uma vez com o Ian. Último toque do Pochettino é lateral para o Nova Iguaçu. Bruno, a gente vê o Mailton ainda mancando um pouquinho, fazendo um pouco de cara de dor. Vale a gente lembrar que o Fortaleza não tem nenhum lateral, seja direito ou esquerdo, no banco de reservas. Nessa reestruturação do time, a equipe ainda busca no mercado um novo lateral, é um dos focos dessa janela de contratação ainda, mas não tem um lateral reserva. E já quero saber do Lino, pensando no elenco que o Fortaleza tem agora, né? Claro que as coisas ainda podem mudar, mas se já é um elenco suficiente para brigar de fato pelo acesso, para o retorno à Série A, que é o que o torcedor do Fortaleza mais quer nessa temporada. Já o Lino fala um pouco melhor sobre isso. Vamos ver esse ataque do Nova Iguaçu. Xandinho, agora sim chegando na linha de fundo. Vini e Lucas Cruz dentro da área. Prefere o passe com o Ian. Léo Rafael, mais uma vez Xandinho, tem espaço para avançar. Xandinho faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo e sai. Apenas acompanhou o Breno nessa que é a primeira descida de fato, né, do Nova Iguaçu, chegando à linha de fundo com a movimentação do Xandinho. Lino. Porque o time do Nova Iguaçu começa a compreender, Bruno, o que é o jogo. O Fortaleza dominou, criou oportunidades. Até ainda há pouco dominava, mas já não tinha mais oportunidades. Agora começa a perder o domínio. Isso angustia um pouco o torcedor, né? Porque quando você domina do jeito que dominou o Fortaleza, fazendo com que o Nova Iguaçu não tivesse saída, o tempo inteiro parecia que tinha uma a mais no centro de campo, gerando jogada pelos dois lados do campo, não era brilhante o Fortaleza, mas conseguia pressionar e criar oportunidades. Parou, estancou na partida. Tô com o Carlos Eduardo Lino na transmissão.
Reportagens com André Pessoa acompanhando o Nova Iguaçu e com Alex Martins na cola do Fortaleza. Com esse resultado, vamos aos pênaltis. Tem muito jogo pela frente, mas é sempre bom lembrar, jogo único nessa fase da Copa do Brasil. Iago pressionado mais uma vez, encontrando o Léo Rafael, com mais espaço agora. Lançamento do Léo para a movimentação do Ender. Ele domina, tentou passe por dentro na direção do Lucas Cruz. Tem pressão do Brites. Ainda o Ender pede uma falta, a arbitragem diz que não houve nada. O Brites vai reclamar com ele como quem diz: ô Ender! A arbitragem está dando apenas o lateral, mais uma vez o lance, ó. O Ender ficou reclamando que teria sido calçado ali pelo Brites. Nessa disputa, a arbitragem marcou apenas o lateral. Cabeçada do Pochettino. Luiz Fernando. Passe lá na frente com o Paulo Baia. Vai embora o Fortaleza, Vitinho, opção. Paulo de longe para a defesa do Mota. Jogada em velocidade do Fortaleza. O Nova Iguaçu aos poucos ocupando os espaços de ataque, mas dando espaço também. Nessa jogada de velocidade do Fortaleza, o Paulo Baia resolveu arriscar e obrigou o Mota a defender. É um novo momento do jogo, né? Porque o Nova Iguaçu não saía, não tinha como sair daí de trás. Agora está saindo, adianta a defesa, se coloca em condições de sofrer contra-ataque também. É o primeiro contra-ataque do Fortaleza, o primeiro momento em que o Fortaleza encontra o Nova Iguaçu um pouquinho mais à frente. Não que não queira, é que não estava conseguindo o Nova Iguaçu sair. Tá no coração, tá no Sport TV. Começa o Nova Iguaçu lá atrás. Vamos chegando aos 30 minutos. Léo Rafael. Consegue voltar o lance. A bola chega no Jorge Pedra. É nossa! É nossa! É nossa! Muita reclamação do Carlos Vitor. A arbitragem está dando bola para o Fortaleza. Essa disputa, ó, indicando que o último toque teria sido do Ender. Reclamou bastante o Carlos Vitor. Fuentes. A bola vai chegar no Brites. Acabou sofrendo a falta do Vini Charopem. Você está convocado para o Brasileirão. Bora garantir a melhor oferta de jogos? Então acessa premier.globo. E tem o ano inteiro do melhor campeonato do planeta. Bora de Brasileirão, bora de Premier. E agora chegamos naquela pausa para hidratação, passamos dos 30 minutos. A gente abriu a transmissão com 27 graus, agora 26 graus, temperatura amena. Vamos ver se a gente vai conseguir ouvir o papo dos treinadores. Aqui. Atenção aqui no carro, atenção aqui no carro. Aqui, ó, ajustar umas coisas bem simples. Principalmente, atenção aqui, principalmente que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Ei, ó, nós estamos trabalhando na construção, às vezes com 3, correto? A gente está trazendo o Jorge aqui e estamos espetando o Ender aqui. Quando eles estão marcando o bloco médio, correto? Para fazer o salto. Quando vocês começarem a bater a bola, que o Jorge estiver aqui dentro, preste atenção, que o Jorge estiver aqui dentro, eu preciso que vocês façam o quê? Atenção aqui, esquece ele. Eu preciso que vocês façam o quê? Nós começamos a evoluir. A Ian está aqui, o Ender está aqui. Quando você receber essa bola aqui, preste atenção, cara, quando você receber essa bola aqui, Jorge, não afasta muito não. Por quê? Se ele tirar a volta do Ender aqui, o Ender faz o seguinte, atrai ele pra cá, o Iago vem aqui, o Di Maria vem, o Xandinho faz o quê? Começa a andar pra cá. E eu libero quem aqui? Eu libero. Papo do Carpini, também do Carlos Vitor. A gente conseguiu ouvir melhor ali o papo do Carlos Vitor com seus jogadores, utilizando a prancheta, Lino.
para a galera entender também o visual, né, do que ele está querendo. Mas com aquilo que a gente estava comentando ainda há pouco, né? O nosso papo ainda há pouco era sobre a saída de 3 da equipe do Nova Iguaçu, que tem como objetivo isso que o Carlos falou, atrair um outro jogador, um terceiro jogador do Fortaleza, para que ou se saia por dentro ou se tenha uma bola longa no mano a mano um pouco mais adiante. Mas a ideia, e ele estava falando com os volantes, com os meias, é que eles se apresentem depois de feita essa atração, para que o time consiga sair por dentro tocando também. E está começando a funcionar, porque bate ansiedade no Fortaleza. O Fortaleza não fez quando podia fazer, quando dominou, agora está tendo que correr atrás da marcação de saída de bola do Nova Iguaçu. Lembrando que nós não paramos o cronômetro, ele continuou nessa parada para hidratação, para que você fique sabendo, né, em relação, principalmente na parte final do primeiro tempo, quanto tempo nós teremos de fato a mais nos acréscimos da arbitragem. Ih, rapaz, ó. Os dois se estranhando. A arbitragem se aproximou, a gente está vendo o Wender com o Luiz Fernando, ó. E o Wender acabou empurrando depois o Luiz. Ficou por aí. Ainda bem a confusão. Pressão do Fortaleza. Bom passe na direção do Luiz Fernando. Pierre é a opção dentro da área. Ainda o Luiz. Passe por dentro, vai chegar no Vitinho de primeira. Explode na marcação do Léo. Léo Rafael conseguiu afastar. Fortaleza de novo pisando na área do Nova Iguaçu. Mailton. Vitinho, lindo lance do Vitinho. Já dentro da área, tentou clarear. Jorge Pedra consegue afastar mais uma vez. Duas chegadas em sequência do Fortaleza, que busca o seu primeiro gol. Fuentes. Movimentação do Luiz Fernando. Se apresentando mais uma vez, agora pelo lado esquerdo de ataque. Jandinho mata no peito, tentou o domínio. Não conseguiu mais uma vez. Fortaleza recomeça. Mailton tem liberdade. Lançamento na direção do Pochettino, ele tenta o domínio, tem pressão em cima dele do Guilherme Cairon. Melhor para o zagueiro do Nova Iguaçu. Que novamente tentou um lançamento mais longo, agora para o Vini Charopem. E de novo o Nova Iguaçu não conseguiu dominar essa bola com seus jogadores de ataque. O Fortaleza, sem fazer muito esforço, já recupera de novo a posse. Além de Portuguesa e Paysandu, que se enfrentam daqui a pouquinho no Sport TV, teremos também no Sport TV 2 Londrina e Operário. Duas equipes do Paraná vão se enfrentar no Sport TV 2 com a bola rolando às 9h30. E o nosso pré, no comando do Bernardo Edler e do PC Vasconcelos, começando às 9 da noite. Jogos também pela quarta fase da Copa do Brasil. O tempo vai passando, vamos chegando na reta final da primeira etapa. Fortaleza, apesar do domínio, não conseguiu marcar o seu gol. Nova Iguaçu tentou criar algumas chances, mas nenhuma. Até agora com muito perigo. Ao goleiro Breno. Recuperação do Leão. Acelera o Luiz Fernando. Tem pressão por baixo, afastando com o Guilherme Cairon. A bola não chegou nem a entrar em campo. Escapou da mão dele. Vem Fortaleza de novo. Nova Iguaçu já recupera. Iago. Passou pelo Lucas Cruz. Chegou no Wender. Do Wender para o Jorge Pedra. A equipe do Rio de Janeiro vai trabalhando com paciência. Pochettino vai incomodar um pouquinho mais o goleiro Mota. Lucas Cruz de primeira. Pressão do Mailton funcionou. Luiz Fernando voltando o lance. Mailton tenta avançar um pouco mais. Ele tem o Vitinho como opção pelo lado direito. Paulo Baia está lá do outro lado. Luiz Fernando.
Pelo meio com Pierre. Lucas Sacha. De primeira. Encontrando a movimentação do Paulo Baia. Fuentes de opção. Próximo da área. Pochettino. Não funciona a jogada do Fortaleza. Tentou um lançamento com a movimentação do Luiz Fernando. Foi forte demais. Você me perguntou sobre Série B, eu estou para te responder. Pois é. Pois é, o elenco do Fortaleza ainda está em construção, você tem ainda observações a fazer. Esse não é o cenário que você vai ver na Série B, de domínio fora de casa. Normalmente fora de casa as equipes se fecham bastante, a gente não sabe se o Fortaleza vai voltar para os 3 zagueiros ou não, sai em velocidade e essa já é uma virtude legal para a Série B. O Fortaleza tem vários jogadores de velocidade, a gente está vendo 4 na partida de hoje, com capacidade para puxar contra-ataque, para poder surpreender quando tiver espaço. O que na Série B você precisa estar muito atento é a sua capacidade de definir, de fazer. Você não vai ter muitas oportunidades, todo mundo se defende bem, você não tem jogadores geniais para criar oportunidades e uma hora fazer, não. Você chegou, tem que matar. E o Fortaleza, por exemplo, no jogo de hoje, perdeu o gol demais. Faz a pressão, Pierre. Vai sobrar com o Pochettino. Vai embora o Fortaleza com o Vitinho. Bom passe no meio com o Pochettino. A marcação chegou antes. Sai jogando o Davi. Saiu jogando mal o Davi depois. Ailton tentou um chapéu. A arbitragem está marcando falta em cima do lateral do Fortaleza. Mais uma vez o lance, ó. Oi, Alex. Tá em cima do que o Lino falou agora, o Fortaleza de fato ainda está no mercado, também atrás de um camisa 9. O time apresentou o Meritelo, chegou recentemente, estreou na última partida, hoje ele não vem para o jogo, muito em função dessa nova atuação que o Luiz Fernando tem tido. Mas o Carpini já disse que não quer usar ele como 9, ele é um jogador de beira de campo, e aí o Meritelo é a única opção de 9 nesse momento. O GB, que veio do Vasco para o Fortaleza, não está relacionado hoje, então o time ainda está no mercado. Formações com Alex Martins acompanhando o Fortaleza. Vamos chegando aos 40 minutos. Mailton domina, tem cruzamento na direção do Vitinho, de costas para o gol, ele insiste. O Fortaleza tenta com o Lucas Sacha também. Recuperação do Nova Iguaçu que vai para o ataque. Tenta acelerar um pouco mais. Jogadores do Fortaleza, alguns estão voltando ainda. Lançamento na direção do Xandinho lá pelo lado direito dentro da área. Chute para o gol, a bola passa por todo mundo e vai embora. Na velocidade do Xandinho pelo lado direito, na chegada com o maior perigo do Nova Iguaçu até agora, Lino. O recado estava sendo dado desde o começo da partida. A ideia era achar o Xandinho no espaço, na bola longa, em velocidade. Fortaleza se descuidou, perdeu, apareceu o espaço, o Xandinho estava ali para isso. Melhor momento do Nova Iguaçu da partida, melhor lance do Nova Iguaçu na partida. Jogadores à disposição do Thiago Carpini aparecendo na imagem. A gente tem o Lucas Crispim à disposição hoje no banco. Tem uma coisa que grita no Fortaleza, essa questão que o Alex colocou agora do centroavante. Então ela dentro de campo a gente já consegue ver no jogo de hoje a falta que faz uma referência. E quer saber, em Série B, você sobe com 3 caras, um goleiraço, um batedor de falta e um centroavante. Se você tiver esses 3 aí, você tem mais de meio caminho andado para subir. Competição dificílima, né? E a gente vai ter grandes equipes nessa temporada da Série B. Equipes de muita tradição. Vamos ter Sport, vamos ter o próprio Ceará, o Fortaleza, Atlético Goianiense. Times que costumam, né, brigar pelo acesso. Série B prometendo também esse ano. Lançamento do Jorge Pedra não saiu legal. Bola chega no Brites. Tenta avançar um pouco mais o Fortaleza. Tem pressão em cima do Brites, tem falta. Tá no coração, tá no Sport TV. E opa, fora da bola, um choque entre o Fuentes e o Xandinho, hein? Os dois estão caídos agora. Agora sim, o jogo vai parar. E o árbitro já está pedindo atendimento aos dois.
A gente vai ter a imagem já com mais detalhes sobre o que aconteceu, mas há uma preocupação, pareceu choque de cabeças ali. Vamos ver, ó, nessa disputa do Fuentes com o Xandinho. O Fuentes sentiu o tornozelo direito e o Xandinho levou as mãos à cabeça. Olha lá. Os dois ficaram no chão e o jogo está parado. Como não temos VAR, não teremos discussões profundas, vai ficar por isso mesmo. Calce suas luvas, coloque o protetor bucal e prepare-se para acompanhar o melhor conteúdo do mundo da luta na tela do combate. Lembrando que daqui a pouquinho, no intervalo campeão, a gente vai ao Canindé trazer as informações na expectativa de Portuguesa e Paysandu. Vamos até o Estádio do Café também, porque tem Londrina e Operário também pela Copa do Brasil. Diga! O Carlos Vitor segue cobrando do meio de campo dele uma participação maior. Tava dando uma bronca no Iago, falando: Iago, o jogo tá aqui, você tá lá longe, você tem que estar mais perto participando do jogo. E depois chamou a atenção do Jorge Pedra para saber usar essa bola longa. Falou: a bola tava no nosso pé, a gente nem tinha amplitude para conseguir abrir o jogo, você já forçou a bola lá. Calma, respira, fica com a bola. Formações com André Pessoa acompanhando o Nova Iguaçu. Toda a movimentação do Carlos Vitor em mais uma temporada no clube. E agora os dois jogadores estão já na expectativa de um retorno ao campo. O Fuentes e o Xandinho seguem ali do lado de fora. O Fuentes já foi liberado. Xandinho também. Lembrando que o nosso cronômetro não parou na pausa para hidratação e o André informa mais 5 minutos. Lucas Cruz. Recuperação do Nova Iguaçu, o torcedor gostou, o banco de reservas também. A galera tá aplaudindo ali. Ian Silva. Lançamento não saiu legal. Agora há pouco o Nova Iguaçu teve a sua melhor chance na velocidade do Xandinho. A jogada que o Nova Iguaçu já estava procurando há bastante tempo. Está aí a plaquinha mostrando os 5 minutos, como o André informou. Vamos até 50. Já estamos nos acréscimos desse primeiro tempo. Ailton já dominou acelerando. Tentou entregar essa bola na direção do Vitinho. Marcação chegou antes com o Guilherme Cairon. Participando bastante do jogo também o Guilherme Cairon. Aliás, os zagueiros do Nova Iguaçu. Vitinho. Lucas Sacha. Entregando para o Fuentes, cerrou o passe. Paulo Baia estava bem afastado. Nova Iguaçu acelera nesse contra-ataque. Vini a opção pelo meio. Léo Rafael vai disputar. Melhor para o Léo. Na disputa com o Pochettino, depois o Pochettino por baixo consegue tirar essa bola. Mas o lateral é do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que vai ter a Série D pela frente e quer muito essa classificação, valendo 2 milhões de reais. Como a gente falou no início da transmissão, como a folha do Nova Iguaçu gira em torno de 200 mil, a folha mensal, seriam aí 10 meses de salários dos jogadores, pensando na classificação para a próxima fase. O Nova Iguaçu já acumulou quase 3 milhões e com a classificação hoje pode somar mais 2 milhões. Fortaleza já somou no acumulado mais de 4 milhões. E sabe também da importância, né, da classificação hoje. A folha do Fortaleza reduziu muito por conta do rebaixamento, como a gente informou. Só com o que o Fortaleza já acumulou na Copa do Brasil até agora, já é mais ou menos uma folha mensal hoje do Fortaleza. Está girando em torno de 4.600, 4.700. E o Fortaleza já acumulou 4.400 até agora. Ian, o capitão vai embora. Tentou esticar na direção do Xandinho. Fuentes, canetinha do Fuentes. Categoria, deu um chega pra lá no Xandinho. Opa!
Os dois já estão se estranhando desde aquele lance, que os dois ficaram caídos. E agora o Fuentes e o Xandinho mais uma vez se encontraram. E agora o clima já está bem mais quente, né? Já não é a primeira vez. Agora a confusão já fica um pouquinho mais generalizada, mais jogadores participando. Luiz Fernando tenta argumentar ali com o Xandinho. Rapaz, tem 3 encontrões deles. Um com a bola, um revida, o outro revida. É curioso de ver porque eles decidiram se confrontar, se enfrentar. Mas o árbitro vai, acho que, dar um amarelinho para cada lado ou então levar na conversa. Eu daria um amarelo para cada um para ver se baixa a bola deles, porque eles estão passando um pouquinho do limite. E é exatamente o que ele faz, Lino. São os primeiros cartões do jogo. Xandinho, olha só o lance. Agora no detalhe da transmissão do Sport TV, ó. O Fuentes passa pelo Xandinho. Depois ele dá uma canetinha ali no Jorge Pedra e o Xandinho continua na marcação. Olha o que o Fuentes vai fazer. Chega pra lá. Aí o Xandinho não gostou. 2. Foi lá e revidou. Tem de novo. 3. 3 beliscadas. Ai, ai. O árbitro estava em cima da coragem dos dois. Imaginaram que não iam levar cartão. Portanto, Fuentes, camisa 18 do Fortaleza, e o Xandinho, número 7 do Nova Iguaçu, estão amarelados. Vitinho entregando essa bola para o Mailton. São 3 jogadores na marcação do Mailton. Ele fica no chão, pede uma falta, a arbitragem não marca. O lance foi na frente do Carlos Vitor. Léo Rafael. Já entramos no minuto final, como prometeu o árbitro do jogo, até 50 minutos. Maguielson Lima, do Distrito Federal. Já já no nosso intervalo as informações de Portuguesa e Paysandu, que se enfrentam já já. Vamos para o Estádio do Café também, porque vai ter Londrina e Operário pela Copa do Brasil. Um duelo entre os paranaenses. Xandinho, Léo, errou o passe, recuperação do Fortaleza, Pochettino na entrada da área, linha de fundo, faz o cruzamento, a bola passou, Vitinho, gol! Do Fortaleza! Vitinho! Brilhando na Copa do Brasil! Para a festa do torcedor do Leão. Jogada do Pochettino na linha de fundo. Bola chegou a tocar no Mota, sobrou com o Vitinho, que dominou. E mesmo caído, conseguiu finalizar. Nos acréscimos do primeiro tempo, Fortaleza faz 1-0 fora de casa. Carlos Eduardo Lino. O Pochettino chamou responsabilidade, ele tá aí para isso. O Mota teve um azar danado, porque ele toca na bola e no que ele toca na bola, ele mata o defensor que estava atrás dele. Ela sobra limpinha para o Vitinho, que nem bate forte o suficiente para empurrar a bola para a rede. Para mim, o Vitinho tinha sido o melhor jogador do Fortaleza no primeiro tempo. Pelo menos era o que mais participava e tinha mais lucidez. É um prêmio ao Fortaleza lá do começo do jogo. Nesse momento, nem estava jogando tanto. Já tinha marcado pelo Campeonato Cearense, agora marca pela Copa do Brasil, Vitinho. Fortaleza praticamente no último lance do primeiro tempo consegue o seu gol. Vai mais tranquilo para o vestiário aos 50 minutos do primeiro tempo. Vitinho, camisa 11, faz o primeiro dele na Copa do Brasil. E o segundo gol com a camisa do Fortaleza nessa temporada. Vitinho, que vem do futebol mexicano, chegou Bruno ao Fortaleza no início do ano. Oi, Alex. E é ele que está aqui para falar com a gente agora. Vitinho, um primeiro tempo em que o Fortaleza conseguiu ter mais a posse de bola, criar mais as chances, e esse gol saiu no finalzinho. Como é que você analisa essa primeira etapa e pensa também como o time pode ir mais tranquilo para garantir a classificação do segundo tempo? Então, o professor veio com esse jogo com uma proposta mais ofensiva, um time mais para frente. A gente conseguiu manter a posse, criar chance. Graças a Deus aí o passe do Pochettino e um grande gol. E eu acho que agora no segundo tempo a gente
saber jogar, controlar o jogo e o mais importante é sair para a próxima fase. Isso aí. Obrigado, Vitinho. Bruno? Valeu, Alex. E ó, os jogadores do Nova Iguaçu estão lá, ó, numa discussão calorada agora. Jorge Pedra, o Mota, jogadores experientes. Por isso que o André está aguardando, né, André, a saída deles. A gente vê um clima mais quente entre os jogadores do Nova Iguaçu. Pois é, o Xandinho chegando a conversar com a gente aqui. Xandinho, a gente viu aí que vocês já pararam para conversar ali no final desse primeiro tempo. Você teve a melhor chance. No finalzinho, numa bobeira de vocês, o Fortaleza abriu o placar. Primeiramente, boa noite, né, cara? Desatenção nossa ali, tomamos o gol. Estava conversando ali para acertar mesmo, porque a gente estava meio bem na partida. Eu tive a melhor chance ali, era para me ter finalizado com mais capricho, mas acabei pegando mal na bola. Mas é descansar e voltar para o segundo tempo, que a gente vai ter chance de fazer o gol sim. O clima esquentou ali com o Fuentes? Ah, é assim mesmo, né, cara? Cada um defendendo o seu. Já tinha jogado contra ele quando ele estava no Fluminense. Foi a mesma guerra que está sendo hoje. E é isso, futebol, cada um defendendo o seu e eu respeitando ele e me respeitando. Obrigado, Xandinho.